Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu vou estar falando sobre quebra de estrutura. Eu vou te explicar o que é quebra de estrutura e como você pode usar esse fundamento a favor das suas negociações. Bem, o que é quebra de estrutura? Primeiro passo que é quebra de estrutura, eu vou estar explicando tudo aqui. Então fique preparado, fica bem aconchegado aí. Se subscreva se você ainda não se subscreveu. Então vamos ao vídeo. Bem, vamos ver uma coisa. Suponhamos que o mercado está numa tendência de alta, ok? Uma tendência de alta, ele cria topos e fundos ascendentes. Cada vez mais ele está a subir. Mas num certo momento ele vem quebrar o fundo, o último fundo criado por essa tendência de alta. Estamos a falar deste fundo, ok? O mercado quebra esse fundo. Isso aqui é uma quebra de estrutura, porque nós estamos numa tendência de alta. A estrutura do mercado dentro desse período era de alta. Bem, ele cria topos e fundos ascendentes. Então, queremos ver cada fundo estando acima do fundo anterior, mas neste caso não aconteceu o mesmo. O preço quebrou este último fundo. Então, nós antecipamos uma reversão de tendência. Se o mercado quebra essa estrutura, provavelmente ele vai cair, começar a criar uma tendência de baixa. Tá vendo, né? E assim sucessivamente. Então, aqui é onde nós identificamos a nossa quebra de estrutura, ou é onde o mercado violou a regra dos topos e fundos ascendentes. Então, vamos ter aqui BOS. BOS é uma forma abreviada de falar Break of Structure, quebra de estrutura no mercado financeiro. Bem, sempre que o mercado, nem sempre, às vezes pode não acontecer, mas muitas vezes 98% desse fundamento sempre acontece da mesma forma. Quando o mercado quebra uma estrutura passada, ele muda de tendência. Então, esse fundamento você vai usar para poder antecipar reversões de tendência. Podemos usar numa tendência de baixa, também acontece a mesma coisa. Conforme estão a ver, o mercado deixando topos e fundos descendentes, ele deixa topos e fundos descendentes. Veja que cada topo está inferior ao topo anterior, entende, né? E cada fundo também está assim mesmo. Cada fundo ele vem mais abaixo do que o fundo anterior. Então isso indica uma tendência de baixa. Mas dentro dessa tendência de baixa, o mercado cria uma pernada muito forte para baixo e depois ele sobe quebrando esta estrutura passada aqui. Então aí nós temos uma reversão de tendência. O mercado começa a fazer logo topos e fundos ascendentes em direção ao topo, ok? Então, com isso, nós podemos antecipar uma reversão de tendência. É claro que há muitas formas de antecipar uma reversão de tendência, mas esta forma é que é a principal. Eu não vos ensino aqui muita coisa sobre indicadores, eu não quero que vocês poluem o vosso gráfico, eu quero que vocês consigam ler o preço a ação do preço de uma forma purificada, sem sujidades mesmo. É para você ver como olho de águia mesmo, você usar olho de águia e poder identificar as potenciais entradas dentro deste mercado. Então, quebra de estrutura é esse fundamento. Vamos lá ver diretamente no gráfico se realmente isso acontece. Bem, vamos ver aqui no gráfico. Bom, vamos procurar no gráfico onde o preço estava numa tendência de baixa e de repente ele muda de tendência por causa de uma quebra de estrutura. Aí não chego muito longe. Conforme estão a ver aqui, nós tínhamos uma tendência de baixa muito, mas muito clara. Desde aqui o mercado estava a descer,
ele caiu, conforme estão a ver essa linha de tendência de baixa, ele mostra claramente os pontos onde o mercado estava em queda. Tá vendo, né? Aqui e aqui. Aqui o mercado retestou e caiu. Retestou linha de tendência e caiu. Então aqui nós tínhamos uma tendência de baixa, mas de repente o mercado sobe. E quando sobe, fez essa pequena consolidação. Depois dessa consolidação, ele subiu. Quando subiu, ele quebrou essa última estrutura aqui. Tá vendo? Então aqui é onde há o nosso break of structure, a nossa quebra de estrutura, BOS. Vou eliminar essa linha de tendência para vocês verem com clareza. Conforme estão a ver, depois da quebra de estrutura nesta zona, o mercado mudou de tendência, ele começou a subir fortemente. Veja só isso, o mercado deixa uma resistência nessa zona, deixa uma resistência, cai, a mesma resistência vira suporte, uma resistência rompida vira suporte. Então, o mercado criou resistência, caiu um pouco, depois foi rompendo. Depois que ele rompeu, voltou na mesma área para fazer pullback. Depois disso, ele retestou e boom, ele caiu, subiu. Tá vendo, né? Então, é basicamente assim, a mesma história se repete aqui. Criou uma resistência, essa resistência foi retestada 2 vezes, 3 vezes, aliás. Essa aqui foi a primeira vez, a segunda e a terceira. E o mercado rompeu. Depois que ele rompeu, ele voltou na mesma área, retestou e boom, subiu. Tá vendo, né? Aí estamos numa tendência de alta. Nesta tendência de alta, o mercado, assim que ele chega aqui em cima, ele começa a cair. Quando cai, ele quebra a nossa última estrutura aqui, que é aqui. Tá vendo, né? Aqui nós tínhamos a nossa última estrutura de baixa. Então o mercado cria uma quebra de estrutura. Depois da quebra de estrutura, o mercado mudou de direção. Tá vendo, né? Ele quebra para baixo e depois começou a criar topos e fundos descendentes, isso deixando claramente uma tendência de baixa. Então nesse período de tempo você poderia aproveitar, vender. Então, a venda, veja, depois disso, o mercado caiu 319 pips. Então, 319 pips, o mercado caindo 319 pips. Depois disso, ele deixa a última estrutura aqui. De novo, ele quebra. Tá vendo, né? O mercado quebra de novo essa estrutura. Veja que cada vez mais que ele quebra a estrutura, ele muda de tendência. Ele quebrou a estrutura e depois começou a subir e não parou mais. Então, basically, vocês fazem isso, analisa isso diretamente no gráfico, você vai ver de que realmente acontece. Então, qualquer dúvida aí, pessoal, deixem no comentário desse vídeo. Entrem no nosso grupo do WhatsApp, vocês podem comentar, dar qualquer dúvida, eu vou fazer um vídeo. Portanto, eu vou ficar por aqui, não se esqueça de se subscrever e deixa o seu like se você gostou do conteúdo.